Um abraço especial para você ligado na TV Semana. Estamos começando mais uma edição do Semana Esportes. Hoje com muita informação, tem muita bola rolando, né? Muitos jogos aconteceram na noite desta quarta-feira e com destaque especial para a rodada da Copa do Brasil, né? A gente vai enfatizar todos os jogos da Copa do Brasil que movimentaram aí o cenário nacional na noite desta quarta-feira, claro, com destaque especial para a participação dos mineiros, né? O Atlético foi a São Paulo e venceu o Palmeiras fora de casa e com isso está aí bem agora, com a sua situação aí tranquila para fazer o jogo de volta na Copa do Brasil na próxima semana. O Cruzeiro passeou, né? O Cruzeiro fez um treinamento de luxo no Mineirão, goleando o Santa Rita, né? Por 5-0, time alagoano, para quem não sabe, e o Cruzeiro também está aí virtualmente classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tem também os jogos do Flamengo, o jogo do Corinthians. O Flamengo foi derrotado, né, lá no sul do país. O Corinthians também foi derrotado, quer dizer, os grandes times estão ainda, a exemplo do que aconteceu na rodada anterior, sendo surpreendidos pelas pequenas equipes em tese, né, da Copa do Brasil. Aliás, é uma tradição da competição esse tipo de acontecimento. E o R10, vocês lembram do R10? Ele não acertou com o Palmeiras, né? Negociou para cá, negociou para lá. Falou-se numa série de questões aí relacionadas a cláusulas contratuais, mas quando chegou no faz-me rir, meu amigo, ó, aí não houve acordo. E o Assis, né? O Assis tá gordinho, né? Tá parecendo o Léo Baião, né? Cada reunião que ele faz de negócio, ele para numa churrascaria diferente. Então, o Assis não conseguiu chegar num acordo aí com o Palmeiras e o R10 vai continuar de férias, pelo menos momentaneamente. Mas para falar desses inúmeros assuntos com a gente, meu amigo Jorge Mendes Magalhães. Tudo bem, Jorginho? Tranquilo, né, Léo? Uma quinta-feira ensolarada, né? Linda para o futebol mineiro, né? E a Copa do Brasil, né? Sacudindo e balançando o futebol brasileiro. Muito bem. Competição super tradicional do futebol brasileiro. Meu amigo André, o que é isso aí, André? Bom dia. Bom dia. Céu azul, sem nenhum urubu. Os urubus sumiu tudo. O Curitiba passou o ferro no Flamengo ontem, 3-0. Esse ferro aqui é seu, meu chefe. Eu vou querer ferro, não. Ferro do Curitiba. Deixa isso pra lá. Guarda lá. O que tem a ver Curitiba? Né? Não estou entendendo. A rivalidade sua é com o Atlético. O que tem a ver Curitiba com o Cruzeiro? Não entendi, não faz sentido. Faz sentido. A rivalidade sua é com o Atlético, é com o Flamengo. Também. Dos 6 milhões e 200 mil cruzeirenses que foram divulgados pelo Ibope ontem, a metade fala que toca o Flamengo. Do lado de cá, nosso nobre amigo Jorginho Mexidinho, gente muito fina, preciosidade, tá aqui. Ai. Atleticano e flamenguista. Cabelinho cortadinho hoje. Mais um pouquinho pra lá, tá outra preciosidade, gente boa, grande apresentador de televisão. Grande gordo, né? Grande gordo. Programa esportivo, flamenguista, enrustidamente atleticano. Eu sou Flamengo. Então, aí o cara. Eu sou Flamengo. Tô com a cabeça inchada. Que beleza. Bom, falando então, meus amigos, da Copa do Brasil, nós tivemos ontem, então vários jogos movimentaram a rodada, como eu já disse. Vamos abrir com os gols do América do Rio Grande do Norte, é o América de Natal, e Atlético Paranaense, né? O jogo foi lá na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, e o América de Natal, Jorginho, surpreendeu mais uma vez, né? Conseguiu vencer por 3-0 o Atlético do Paraná, e a gente pode dizer, a gente está vendo os gols aí, que praticamente o time de Natal assegurou, pelo menos em tese, né, a sua classificação para a próxima fase, porque o Atlético terá que vencer por 4-0 lá na Arena da Baixada em Curitiba, e é um placar muito difícil de ser alcançado, né? Facilitou bem o jogo da volta, né, em Curitiba. O América que está surpreendendo realmente, né? Nessa Copa do Brasil, desclassificou o Fluminense, né? Daquela forma, né? 5-2 no pleno Maracanã. Em pleno Maracanã. Agora parece que cresceu na competição, esse sacode aí no Atlético Paranaense. É a Copa do Brasil, né? Ela é assim, né? Ela é assim. charmosa porque tem isso, né? Justamente, ela proporciona, né? Esse tipo de espetáculo. Surpresas. Né? Justamente. E o América, né, agora também, eles, com um estádio bonito lá também, padrão FIFA, né? Bacana, hein? A tendência é fazer esse futebol do Nordeste também Evoluir, melhorar mesmo e crescer mais ainda. De forma, justamente, o técnico deve ter ligado com o Rodrigo chegou, e os dois combinaram alguma coisa lá, vamos ganhar de 3, você toma de 3 aí. Aí muito bom. América do Rio Grande do Norte, então, 3-0 no Atlético Paraná, que vai ter que suar aí 1 litro certinho, né? Para conseguir reverter esse placar, porque não vai ser fácil, não. Bom, outro jogo que movimentou ontem a Copa do Brasil, aliás, foram vários deles, né? Foram 6 jogos, né? Porque a gente tem hoje um jogo que fecha a rodada, que é Grêmio e Santos, e nós tivemos na terça-feira a partida que abriu
as oitavas de final, que foi ABC e Vasco, que nós destacamos ontem aqui. Portanto, na noite de quarta, foram 6 partidas válidas pela Copa do Brasil. E o Corinthians também foi surpreendido, né? O Corinthians jogou fora de casa e foi derrotado pelo Bragantino, equipe do interior paulista, que venceu por 1-0. Aliás, com um belíssimo gol a longa distância, né? O goleiro Cássio tentou aí fazer a defesa, a bola foi morrer nas redes, no ângulo do goleiro Cássio, e o Coringão, ó, pelo menos foi só de 1, né? Fica mais fácil para reverter no jogo de volta na Arena Itaquerão. Então, nossos amigos, o Chuá e o Hércules, né? O Hércules lá do Força Jovem, né? Grandes corintianos de Caratinga, não ficaram muito satisfeitos com a derrota do Timão para o Bragantino, mas é um placar reversível, né? Não é um placar impossível de ser revertido, não. Eu acho que, né, pela lógica do futebol aí, pela normalidade e tradição do Corinthians, né, Chuá? Pela tradição do Corinthians, eu acho que tem questão de reverter o placar sim, mas que se não dormir essa noite bem direito, se não dormir não, Chuá, você deve ter passado muita raiva, mano. Mas que vamos, né? Senta o pau no burro, Cruzeirão na ponta, maravilha. Beleza. Muito bem, André. Algo sobre essa derrota do Corinthians? Mais uma zebra na Copa do Brasil, Jorginho? O meu comentário, rapaz, é de tristeza, sabe? É a questão negativa, né? Nessa derrota do Corinthians. Por que o corintiano ele se julga no direito de querer revidar sempre com atitudes, você tá entendendo, indevidas? Ontem um torcedor corintiano tentou invadir lá já os vestiários do Corinthians para criar problema, para brigar, poxa. É isso? Foi impedido, a polícia conseguiu impedir ainda. Há uma semana e pouco atrás, já tem um vereador lá preso, corintiano, envolvido na morte de um torcedor, quer dizer, sempre torcedores do Corinthians envolvidos em escândalos de violência através dos estádios. Será, poxa, não tem como tomar uma providência? As autoridades deveriam se mobilizar para evitar que esse tipo de atitude acontecesse, ou pelo menos penalizar esse cidadão para que sirva como exemplo e com isso os demais não pratiquem atos similares, né? A gente está aí num momento político aí, a gente vê os candidatos falando tanta mentira. Eles podiam agir, poxa, porque está na mão dos políticos, nós não temos leis que façam punir exemplarmente, certo? A autoridade, o máximo que ela pode fazer é autuar aquela pessoa, faz um boletim de ocorrência e manda o vagabundo embora. O vagabundo se sente todo poderoso. É lamentável, né? Fatos dessa natureza que vem acontecendo no futebol brasileiro, e especialmente com torcedores corintianos. Lógico que não é os 26 milhões, né, de corintianos, né? Sempre tem um bando ali infiltrado no meio bando de louco, que gosta dessa coisa toda, né? Ô Jorginho, uma curiosidade aqui, até para ilustrar isso que você está dizendo, né? O Corinthians é um dado que eu retirei daquela pesquisa de ontem, que a gente debateu aqui, falando do ranking das torcidas, né? O André já discordou, mas se o Cruzeiro estivesse na frente, ele concordava. Bom, o Timão está se gabando de liderar as estatísticas entre os mais ricos, né? Curiosamente, a pesquisa do Ibope, da que nós falamos ontem aqui, coloca na liderança o Corinthians entre os torcedores que ganham mais de 10 salários mínimos, com 17,6% da preferência deste público. O Flamengo cai para segundo nesse quesito, com 10,9% dos torcedores, e a situação se inverte entre quem ganha até um salário mínimo, né? Nessa faixa, o rubro-negro carioca fica na ponta, com 20,8% contra 10% do Corinthians. E o Fluminense, são alguns dados complementares da pesquisa do Ibope, que apontou o ranking das torcidas, né? Foi amplamente divulgada no Noticiário Nacional ontem. O Fluminense não está no assunto aqui não, mas só para concluir, para acabar de ilustrar. O Fluminense está em 11º no ranking das maiores torcidas e é quem tem o maior índice de escolaridade entre seus torcedores. De acordo com a pesquisa, 22,3% dos tricolores têm ensino superior completo. Quer dizer, em tese, os corintianos são mais ricos, né? Mas também são os mais problemáticos, né? A parcela que não seria mais rica é a mais causadora de tumulto, de confusão, né? Esse negócio de dados, o Corinthians, ele está na maior cidade do país, né? Onde tem o poder econômico mais forte do país. E a questão de São Paulo, né? O poder de fogo, né, de renda do paulista é maior, né, de qualquer outra cidade do Brasil. Então isso faz com que
os 26 milhões de corintianos atinja esse patamar. E o Fluminense, desde quando nasceu o Fluminense, já veio com aquela coisa, né, de preconceito racial, aquela coisa toda. O Fluminense sempre foi rotulado como o time da elite brasileira, né? Foi formado realmente por uma elite carioca, né? Tanto é que até 30 anos atrás ainda tinha essa coisa do preconceito contra o negro, né, jogando com o Fluminense. Tanto é que o símbolo do Fluminense é o pó de arroz, né? Os jogadores, na ocasião, os jogadores da pele escura, né, para entrar em campo, passava-se neles um pó de arroz, que antigamente, né, tinha o pó de arroz, né, passava-se para clarear a pele, para eles poderem entrar em campo. Quer dizer, era uma coisa muito pobre, né, muito triste, que hoje já não existe mais isso, né? Para o bem geral da nação, né, da humanidade, pelo menos aqui no Brasil, tem focos, né, de preconceitos raciais assim, mas não é uma coisa genérica no Brasil, e o Fluminense começou dessa forma, por isso sempre foi tido como o time da elite brasileira. Muito bem. Talvez seja por aí essa questão do tricolor gostar mais de ler, ser mais, né, letrados, né, vamos dizer assim. Muito bem, pelo menos em tese, né? Bom, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente destaca a derrota do Botafogo em pleno Maracanã. O Botafogo foi derrotado pelo Ceará. O Flamengo tomou um sapeque iaiá do Curitiba, lá no sul do país, em Curitiba, o Couto Pereira também, 3-0 no Coxa. Ô, professor, assim você me mata, professor. A gente vai destacar aí esses outros 2 jogos da Copa do Brasil na sequência, depois do intervalo. E claro, hoje ainda temos Cruzeiro, Atlético, a participação dos mineiros também na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Já, já.